Bom, Bruna, vamos mudar um pouquinho de assunto, são 11 horas e 17 minutos, vamos falar um pouco de saúde aqui no Manhã Bandeirantes. A gente vai falar agora sobre a situação do HU, o Hospital Universitário, que fica na zona oeste da cidade de São Paulo. O HU é um centro importante que serve de apoio e também de atendimento a uma parcela importante da população da cidade de São Paulo, da zona oeste da cidade de São Paulo, mas o HU vem enfrentando problemas com superlotação. E para a gente falar desse assunto, tentar entender o que é que está acontecendo com o HU, o José Pinhata Otoc, superintendente do Hospital Universitário, já está conosco. Senhor José Pinhata, bom dia. Eu pronunciei corretamente o seu sobrenome aqui, é Otoc mesmo? Não, bom dia, é o Toshi, mas bom dia a Otoch. todos. Bom dia. Bom dia. Obrigada por nos atender aqui. Muito obrigado, viu, senhor José Pinhata. Eu queria que o senhor explicasse, então, para a gente, por favor, o que é que está acontecendo, por que que o HU está enfrentando esse problema de superlotação? O problema de superlotação hoje, ele acho que não é só do HU, ele é de todos os equipamentos de saúde que trabalham com urgência e emergência. Aqui no HU, na zona oeste de São Paulo, nós somos o único hospital de complexidade intermediária da Zona Oeste. E nós temos uma zona de abrangência de mais ou menos 1,5 milhão de pacientes. E nesse momento, infelizmente, nós vivemos um momento de superlotação do pronto-socorro. O nosso pronto-socorro tem uma capacidade operacional de 11 leitos de pacientes internados, entre aspas, num pronto-socorro, né? Porque o pronto-socorro não é para internação e sim para resolução de problemas. Mas esses 11 leitos nunca foram a realidade. Nós sempre trabalhamos com mais 11 macas para dar o necessário para a urgência e emergência da região. Infelizmente, nos últimos períodos, principalmente desde o começo do ano, nós temos ficado com uma lotação muito superior a 22 pacientes. E na semana que entrou, nós estávamos com uma lotação de 400%. Isso, infelizmente, coloca a maioria dos pacientes sobre uma situação de risco, no qual a gente não consegue dar um atendimento adequado. E quando uma situação dessa se perpetua, pelo risco do paciente, da saúde dos pacientes internados, nós temos que ter uma gestão de uma crise realmente que reflete a superlotação do pronto-socorro. O pronto-socorro está fechado, José? Na verdade, o que está fechado é o pronto-socorro de adultos, e é um fechado entre aspas, né? Porque nós continuamos atendendo o que precisa ser atendido. Nós pedimos para que a regulação da cidade de São Paulo diminuísse o encaminhamento de pacientes que necessitem de leitos, porque eu não tinha onde colocar os pacientes e isto chegou a uma situação extrema onde eu tinha pacientes alocados em poltronas e na última semana, pior do que poltronas, eu tinha pacientes sentados em cadeiras. Isto em relação à segurança do paciente é um risco enorme e por esse risco nós pedimos para que fosse suspenso o encaminhamento de pacientes que necessitassem de leitos para o pronto-socorro adulto. O pronto-socorro infantil e a área de obstetrícia continuam com atendimento normal. Agora, se não há um encaminhamento para o HU, para o Hospital Universitário, para onde é que esses pacientes podem ou devem ser encaminhados? Esses pacientes que nós estamos conversando, eles são regulados, eles não são pacientes de demanda espontânea. Eles são encaminhados pelo sistema de regulação de urgência e emergência da cidade de São Paulo. Então, existe um sistema superior ao que eu estou, no qual esse paciente é dirigido para o local que ele pode ser atendido. Neste momento, por esta superlotação,
e pela questão de nós sermos o único hospital de cuidados intermediários na Zona Oeste, isso está sendo realocado pelos órgãos superiores competentes em relação a isso. E aí o paciente é encaminhado para um outro hospital onde tem a vaga e que pode ser numa região diferente, por exemplo, da região oeste. Sim, como nós também recebemos pacientes muitas vezes diferentes, que não são provenientes da região oeste, e nós, fazendo parte de um sistema único de saúde, cuidamos desses pacientes que também não são da região oeste, porque o paciente é alocado aonde ele tem recursos adequados para ser atendido. As outras áreas do hospital, como é que está o funcionamento dessas outras áreas, Sr. Otoshi? O hospital está com 100% de lotação, e as áreas críticas, como UTIs, enfermaria de adultos, elas estão também com 100% de lotação. E é por isso que nós instituímos um comitê de crise para trabalhar uma sequência lógica para que os pacientes que estejam no pronto-socorro sejam atendidos e o problema deles resolvidos. Não é a primeira vez, Otoshi, que a gente fala de problemas no HU, né? Infelizmente, o HU já passou por essa questão várias vezes, fechando ali o pronto-socorro sem ter esse atendimento. A que se deve essa sequência do HU? Qual que é a causa do problema? O senhor disse há pouco que é um hospital de referência, né, do atendimento de complexidade ali da região, um dos poucos que atende ali a região sul-oeste aqui da cidade de São Paulo. Então, é por isso, os atendimentos cada vez mais crescendo, os leitos não aumentam. Então, qual que é a causa do problema e dessas sequentes superlotações do hospital universitário? Deixa eu só completar, Sr. Toshi, só para completar essa pergunta da Bruna, porque o HU tinha também uma questão de dívida, acho que um pouquinho antes da pandemia, ou mesmo durante a pandemia, havia uma questão financeira que o HU estava sofrendo bastante. Como é que está essa coisa das dívidas do HU? Não, nós não temos uma questão financeira, nós não temos nenhuma dívida, né? Nós somos um hospital gerido pela Universidade de São Paulo, que tem uma capacidade operacional definida de 120 leitos, e nós fazemos parte, dentro do Sistema Único de Saúde, da atenção intermediária. O problema da atenção intermediária é que na zona oeste de São Paulo nós somos o único hospital. Se você ver as outras zonas de São Paulo, zona leste, zona sul e zona norte, você tem mais de um hospital como referência de cuidados intermediários. E na zona oeste nós somos o único hospital de referência de cuidados intermediários. Nós somos financiados praticamente pela USP, recebemos uma verba do SUS e nós trabalhamos com isso. Não há um problema de dívidas do HU. O que há hoje é um problema que não afeta só o HU, afeta todo o sistema de urgência e emergência da cidade de São Paulo, que está superlotado, principalmente por algumas questões provenientes de um período anterior de Covid. Então, você tem o agravamento de situações de saúde que não foram definidas e foram diagnosticadas durante a Covid. Agora, essas questões de saúde se agravam, os pacientes precisam de cuidados, algumas vezes cuidados que já são cuidados muito mais específicos do que eles necessitariam se o problema tivesse sido diagnosticado em tempo hábil, mas nós tivemos uma pandemia que alocou todo o serviço de saúde para esta pandemia, e nós continuamos com o grande problema da cidade de São Paulo, que são os acidentes de trânsito, principalmente os acidentes envolvendo motociclistas, que têm um tempo de permanência hospitalar elevado. Então, isso é uma soma de situações que acometem o sistema de saúde.
E se não atacarem a causa desse problema, acontece de novo? A gente vai continuar noticiando por aqui o HU fechado ou enfrentando problemas, José? Infelizmente, né? Nós não temos hoje uma solução imediata para o problema. Esse problema não é um problema atual, nós já vínhamos trabalhando numa situação de superlotação, mas nunca tinha chego ao nível que chegou com mais de 400% da nossa capacidade operacional. E esses 400%, eles refletem não só no cuidado ao paciente, como também no desgaste enorme dos trabalhadores da área de saúde. Porque você vê um trabalhador da área de saúde, principalmente na urgência e emergência, que sofre um desgaste considerável. Na hora que você aumenta o número de pacientes fora a capacidade de atendimento do hospital, esse trabalhador também sofre. Então aumentam as lesões causadas pelo excesso de trabalho. É um ciclo vicioso. Senhor Otoshi, eu falei aqui a respeito de dívidas, né, mas na verdade eu me equivoquei. Na verdade, as reportagens que eu vi recentemente a respeito do HU foram sobre questões estruturais, né, a reclamação por parte de funcionários das questões estruturais, falta de condições estruturais para o trabalho e até mesmo na redução dos atendimentos, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo inclusive chegou a convocar aí o antigo superintendente do HU para explicar essa redução nos atendimentos que vem se apresentando desde 2013, né, quando o HU realizava 17 mil atendimentos por mês e atualmente algo em torno de 5 mil atendimentos. Por que isso? Por que esses problemas estruturais estão convivendo aí com o HU e essa queda no número de atendimentos também? Isso eu acho que tem que ser discutido sobre o ponto de vista de como nós estruturamos o hospital. O hospital é um hospital financiado pela Universidade de São Paulo. Esse financiamento da Universidade de São Paulo, ele leva em consideração uma das funções principais do hospital, que é criação e ensino dos profissionais da área de saúde, para esse profissional ser um profissional adequado para o Sistema Único de Saúde. E dentro desse conceito, a universidade definiu alguns critérios de atuação. O HU é um hospital que, que tem um custo operacional alto, mas esse custo operacional do hospital está relacionado principalmente à questão de assistência e mais do que assistência, ao ensino. Nós somos uma plataforma de ensino da Universidade de São Paulo para diversas faculdades. Então, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Farmácia, Odontologia, elas usam o HU como uma plataforma de ensino. E outras unidades da USP também usam o HU como uma plataforma de ensino por causa das interfaces. Então eu tenho a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também atuando no HU, a Escola Politécnica atuando no HU, o Instituto de Ciências Biológicas atuando no HU. O HU, ele não é só um hospital assistencial, ele é um hospital voltado para assistência, mas ele usa assistência para estruturar o ensino. Então, a USP definiu o tamanho do hospital. Esse tamanho foi um tamanho definido por causa do custo. O custo do hospital para o ensino não é um custo desprezível e, ao mesmo tempo, nós estamos inclusos no Sistema Único de Saúde. Mas o grande problema é que nós somos o único equipamento de saúde na região oeste de cuidados intermediários. E isso, consequentemente, leva a um esgotamento dos recursos. Resumindo, não é? Falta dinheiro, não é, senhor Otoshi? Eu acho que o dinheiro não falta. O HU está num nível. O HU é um hospital caro. Ele, nessa visão, o custo operacional do HU é de 400 milhões. Não é um custo baixo, é um custo elevado. E o
o que se define é que este hospital né, isso é passado, um hospital da universidade que tinha uma função para a universidade de criação e formação de profissionais para que eles pudessem atuar no SUS, e com o tempo ele foi incluso no SUS e ele faz um papel assistencial dentro da capacidade dele. Hoje nossa capacidade operacional é de 120 leitos. O que precisa ser discutido é o tamanho da região oeste e os equipamentos de saúde na região oeste. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o superintendente do Hospital Universitário, que pertence, né, à USP aqui, atende a cidade de São Paulo, José Pinhato Otoshi. Otoshi, o senhor disse aqui para nós que foi instalado, né, um gabinete de crise e a partir disso a ideia é ter reuniões, imagino, com a Secretaria Estadual de Saúde. Quais são os próximos passos para tentar buscar uma solução para essa superlotação do hospital e algo, como o senhor disse aqui há pouco, uma solução ainda mais ampla para a região de atendimento a essa zona da cidade? Eu estou subordinado diretamente ao reitor da universidade. O reitor está fazendo tratativas para que nós tenhamos uma reunião com a Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde, para que nós possamos, de uma forma ou de outra, estruturar um plano de ação conjunto. Para te citar algumas coisas que são fundamentais para um hospital funcionar. Hoje eu tenho um paciente aqui especificamente, um paciente que está internado há 1 ano e 2 meses no hospital. Essa internação de 1 ano e 2 meses, ela não é porque o paciente necessita de cuidados de saúde, médicos e de enfermagem por 1 ano e 2 meses. Ele, infelizmente, ele era um morador de rua e ele não tem para onde ir, porque não existe um instituto de longa permanência na cidade de São Paulo. Isso gera um problema para nós, porque eu tenho um leito, isso é um exemplo entre diversos exemplos. Eu tenho leitos bloqueados porque eu não consigo transferir esse paciente. Então isso não é um problema do hospital, ele é um problema macro acima do hospital. E até que isso seja solucionado, quais são as consequências práticas, Otoshi? Tem gente no hospital hoje que corre risco, tem muita gente ali desassistida sem atendimento, enfim... Não tem, nesse momento não tem ninguém desassistido sem atendimento e o gabinete de crise foi instituído justamente para impedir que isso ocorresse, né? Porque nosso foco principal é a segurança do paciente. E o que acontece é que nós tivemos que tomar algumas medidas. Infelizmente para nós, eu sou um cirurgião de formação. Toda vez que suspende uma cirurgia para um cirurgião, é uma coisa que dói no nosso coração. Mas eu tive que suspender cirurgias eletivas, porque eu tinha que dar um destino para essa superlotação. Então, as medidas são medidas drásticas, mas medidas necessárias para que eu preserve a segurança dos pacientes e consiga reestruturar um setor crítico que ficou abalado pela superlotação. E hoje vocês sofrem também ou sentem algum tipo de impacto com falta de funcionários, Otoshi? Não, a falta de funcionário ela é relativa, ela tem que ser vista em relação ao tamanho que o hospital precisa. O hospital precisa de funcionários hoje, esses 120 leitos estão dimensionados para o quadro de funcionários que eu tenho. É óbvio que se você me perguntar se você precisa aumentar o número de leitos na região oeste, eu vou falar para você que precisa. Agora, nós precisamos discutir quem que vai pagar esse aumento, porque a USP já paga no limite máximo dela. O HU custa para a USP quase 10% do orçamento dela. E dentro disso, precisa ser discutido dentro do sistema de saúde como que você estrutura um sistema para dar uma atenção plena
para uma população de mais de 1.500.000 habitantes. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer ao senhor José Pinhata Otoshi, que é superintendente do Hospital Universitário, trazendo aqui esclarecimentos e informações importantes sobre essa superlotação e os problemas que acabam acarretando num atendimento que é mais demorado e às vezes um atendimento que não acontece porque o hospital está com uma superlotação. Senhor Otoshi, muito obrigado por nos atender aqui e bom trabalho, sucesso aí à frente do Hospital Universitário, viu? Obrigada, Boa tarde doutor. a todos, um abraço.